Olá, comunidade registral, profissionais do direito, produtores rurais e você que acompanha o Ribcast para entender como o registro de imóveis se conecta diretamente com a vida das pessoas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao quinto episódio da quarta temporada do Ribcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve patrimônio, família, segurança jurídica e uma pergunta que muita gente faz. Ou será que não faz? A sua terra é realmente sua? No Brasil, milhares de pessoas vivem, trabalham, produzem, constroem suas histórias em propriedades rurais, que muitas vezes ainda possuem algum tipo de irregularidade documental. São situações muito comuns. Terras herdadas que nunca passaram por inventário, contratos antigos de compra e venda, propriedades sem matrícula atualizada, áreas com divergências de tamanho, documento que as pessoas acreditam que comprovam a propriedade, mas não comprovam. E tudo isso pode gerar consequências sérias, dificuldades para vender, problemas familiares, impedimento para financiamento e crédito rural, insegurança, conflitos de divisa e até disputas sobre a própria propriedade da terra. Além disso, existe uma enorme confusão quando o assunto é documentos do imóvel rural. Afinal, o CAR comprova a propriedade? A escritura é a mesma coisa que registro? Para que serve o CCIR? E o que é georreferenciamento? E como saber se uma terra está realmente regular? Para esse debate de hoje importantíssimo, afinal, você que é produtor rural, você que tem a propriedade de uma terra ou acha que tem, abre aquela pasta cheia de documentos, escritura, matrícula, CCIR, CAR, e fica confuso para entender o que é que comprova a propriedade. O que é que eu tenho que olhar para saber se o meu imóvel está regular? A matrícula contém o meu nome, mas a propriedade de fato está regular? Para todas essas dúvidas, hoje nós temos a presença ilustre do nosso colega Greg Valadares Guimarães Barreto, que é diretor de regularização fundiária rural no Registro de Imóveis do Brasil e oficial de registro de imóveis no estado da Bahia. O Greg atua como titular do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Especialista em Direito Notarial e Registral, integra a diretoria da Associação de Registradores de Imóveis da Bahia, ARIBA, onde atua como primeiro secretário. Participa ativamente de debates nacionais sobre o cadastro territorial, georreferenciamento, prevenção de conflitos fundiários e modernização do sistema registral brasileiro, com atuação em eventos técnicos e institucionais ligados à regularização de imóveis rurais e ao combate à grilagem de terras. Greg, agora eu posso falar, né? Meu amigo, que bom dividir esse episódio com você. Seja muito bem-vindo. Olá, Érica, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar no Ribcast, que tem feito esse trabalho maravilhoso de aproximar o registro de imóveis à vida real do cidadão. Também cumprimento de forma especial, assim como você, a quem nos está ouvindo agora, né? Aquele produtor rural, aquele profissional que atua na área, aquela pessoa que herdou uma terra e não sabe se a terra realmente é dela, né? E eu sei que esse assunto de regularização rural parece ser complicado, distante, cheio de termos técnicos, haja vista que a legislação nem sempre é tão fácil de destrinchar para quem não trabalha na área. Então, estamos aqui hoje para tentar descomplicar essa situação. Também cumprimento o colega Carlos, que está aqui conosco nesse Ribcast, e também a toda a comunidade registral. A propósito, complementando o nosso debate, como você já anunciou, Greg, Carlos Rogério de Oliveira Londe, que é o nosso segundo debatedor, é oficial do Registro de Imóveis de Caiapônia, depois me corrige, Carlos, no estado de Goiás, com atuação voltada ao registro imobiliário rural, regularização fundiária e segurança jurídica da propriedade.
Carlos atua hoje como diretor suplente da pasta de regularização fundiária urbana em Goiás, atua diretamente na análise e regularização de imóveis rurais, acompanhando questões ligadas à matrícula, georreferenciamento, certificação de imóveis, sucessão patrimonial e organização registral no contexto do agronegócio e da realidade fundiária brasileira. Tudo bom, Carlos? Seja muito bem-vindo a esse episódio. Tudo ótimo, Érica, muito obrigado. Muito obrigado ao RIB Brasil pelo convite, muito obrigado a vocês aqui pela acolhida. E como o Greg falou, né, muito obrigado a todos os que nos acompanham também. A questão da irregularidade, ela é muito mais ampla do que nós imaginamos. A irregularidade não é só a propriedade não estar no meu nome. A irregularidade pode ir desde questões pequenas até uma regularização de uma construção, até mesmo a atualização do seu estado civil na matrícula, até questões mais importantes, como efetivamente se a propriedade é sua ou não. E, se Deus quiser, nós vamos aqui discutir, tentar falar em termos leigos que a população em geral consiga entender, sem juridiquês, para que todos possam entender e, se Deus quiser, levarmos aí a regularização fundiária para todo esse Brasilzão nosso. Muito obrigado ao RIB e a todos aqui. Muito obrigada, Carlos. Para a gente começar o debate, Greg, já esclarece de início qual que é a diferença entre posse e propriedade? Érica, essa sem dúvida é a pergunta certa, né, para abrir esse episódio, porque há essa confusão, né, entre aquela pessoa que tem o seu contrato, a sua promessa, até já com esse documento já com o ITBI pago, toda a parte de regularização, vamos dizer assim, tributária paga, mas acha que é proprietário e, de fato, juridicamente não é, né? Isso porque, sendo bem direto, Érica, só tem propriedade quem é dono. Ou só tem propriedade não é dono. Desculpa. Sendo bem direto, quem não registra não é dono. Érica, quem não registra não é dono. Então, assim, depois eu vou explicar melhor a natureza desse conceito, mas esse título, né, que anda de pai para filho, que anda muitas vezes entre posseiros, ele não toca a propriedade, né? Então, só há essa propriedade da terra quando há uma matrícula desse imóvel, que vai individualizar esse imóvel, bem como o registro dela no seu nome. E qual que seria a diferenciação principal do que seria essa posse, essa propriedade, né? A posse é uma questão fática. A posse é o uso real dessa terra. A posse é aquela pessoa que está lá capinando, está lavrando, está plantando. Ela tem uma história, ela tem um afeto, tem um vínculo com a terra. Mas a propriedade em si é mais do que isso. É para dizer para todos, toda a população, a todos em geral, que a gente chama no juridiquês de eficácia erga omnes, dizer para todos que aquilo ali realmente é seu. Por quê? Porque nosso sistema jurídico funciona não apenas com o título, né? Que seria escritura, promessa e tal. Nosso sistema brasileiro é título e modo. O que é isso? Você tem a causa do negócio, que é essa escritura, essa promessa, e você tem o modo que é a consequência, a efetiva constituição do direito, que é o registro na matrícula. Em analogia, eu poderia dizer o seguinte: pensa que você comprou uma passagem de avião. Você está lá com o ticket. Enquanto você efetivamente não entrou no avião, não embarcou para sair, você só tem o ticket, certo? Você tem realmente um direito, que depois você pode, eventualmente, cobrar que outra pessoa efetive, alguma coisa assim, mas é o que a gente chama de um direito pessoal, uma vinculação entre essas pessoas que negociaram. Mas isso não significa para o resto da sociedade que esse imóvel é seu, né? Existem outros sistemas de registro e tal, que não são brasileiros, como França, Itália e alguns lugares da Itália, não Itália completamente, mas que a própria escritura por si só já constituía esse registro, certo? Mas não é o caso do Brasil. O caso do Brasil, o tal do registro feito no registro de imóveis é o que constitui a propriedade, tá certo? Certo, ou seja, estou na minha propriedade rural, estou plantando ali há 5 anos,
Meu pai me deu aquela pasta de documentos que está guardado ali naquela cômoda, propriedade é da minha família. Não é bem assim, não é, Carlos? Muita gente vive há décadas em uma propriedade rural, produz, paga os impostos e acredita que está tudo certo, quando na verdade não está. Por que a irregularidade, Carlos, ainda é tão comum nos imóveis rurais brasileiros? Essa é uma pergunta excelente, Érica, porque eu vejo isso na prática lá no cartório praticamente toda semana. As pessoas chegam lá, mas eu tenho aqui, o meu contrato está registrado. Aí eu vou olhar, é um reconhecimento de firma no contrato particular, né? É uma escritura pública. Quando eu dou aula de registro de imóveis, a minha primeira aula é uma aula conceitual. Explicar o que é uma escritura, o que é uma matrícula, o que é um registro, o que é uma verbação dentro do registro de imóveis. E aí eu sempre falo assim, olha, escritura é um contrato feito por uma pessoa que tem atributos específicos, que é o tabelião de notas. A matrícula é a individualização do imóvel. É lá na matrícula que você vai saber tudo o que diz respeito ao imóvel. Então, quando você vai analisar a irregularidade de um imóvel, Érica e demais, nós vamos analisar com base naquilo que está na matrícula. Então, se lá na matrícula está falando que o proprietário é o vovô, o meu pai, os meus pais e os meus tios, né, não são donos daquela propriedade. Eu não sou dono daquela propriedade. É necessário que a gente faça, neste caso, o inventário do vovô e este imóvel seja transferido, seja transmitido para os seus devidos herdeiros. E assim sucessivamente. É muito comum na prática nós termos inventários que não foram feitos, e aí os sucessores, os herdeiros, estão lá na terra com a posse da terra, como muito bem explicou o Greg, mas sem a propriedade da terra. Né? Muitas vezes é feito um contrato de compra e venda, e, gente, no interior ainda é comum o fio do bigode, né? Ó, Greg, eu tô te vendendo aqui essa propriedade por R$1 milhão e nós não vamos fazer papel, não. Gente, isso acontece. Parece, quando a gente está num grande centro, é esquisito a gente falar disso, mas no interior isso ainda acontece. Então, gente, a irregularidade, ela pode vir de diversas formas. A forma mais grave é aquela que realmente afeta a propriedade, que é o maior direito real que nós temos. É aquele direito real mais amplo. E se você não tem a propriedade, diversos efeitos podem vir disso, como nós vamos analisar aqui, mas dificuldade de financiamento, dificuldade de você dar esse imóvel em garantia para uma operação financeira. Mas, respondendo aqui de forma direta, né, por que a irregularidade ainda é tão comum? Creio que por falta de conhecimento, Érica. As pessoas não têm conhecimento da importância de fazer ali a escritura pública de compra e venda, a escritura pública de inventário, o inventário judicial, se for o caso, e o seu devido registro. Muitas vezes, isso só é feito quando os herdeiros já estão vendendo a propriedade e o comprador exige que isso seja feito. Né? Então, creio que disseminar o conhecimento sobre o registro de imóveis seja a principal forma da gente corrigir, porque o desconhecimento é a principal causa da irregularidade, tanto em imóveis rurais quanto em imóveis urbanos. Tá? A irregularidade ela é extremamente alta no Brasil. E uma coisa que a gente precisa dizer, Érica, saindo um pouquinho aqui da pergunta, mas eu preciso falar, é que muitas pessoas acham que a irregularidade ela diz respeito a populações de mais baixa renda. E isso é uma falácia extrema. Hoje eu estou em Belo Horizonte, aqui estou visitando meus pais. Aqui em Belo Horizonte eu sei de prédios na Savassi, que é um dos bairros mais valorizados de Belo Horizonte, que o prédio inteiro é irregular. Então, assim, vamos acabar com esse estigma de que irregularidade tem a ver com população de baixa renda? Não, tem a ver com todo mundo. E o desconhecimento me parece ser a principal causa. Sem dúvida, Carlos.
o desconhecimento de quais documentos são necessários, e eu diria mais, é comum que a gente tenha o hábito de tudo aquilo que a gente não entende muito bem taxar como mera burocracia, né? Mas primeiro lembrar que o imóvel ele tem uma importância e ele precisa estar adequado não só para você, como a gente escuta muito no balcão do cartório, né? Faça porque eu quero, eu sou o dono, eu não quero que coloque essa informação ou não tem necessidade. E a grande parte da população não percebe que o imóvel tem um reflexo para a sociedade, para fora dos nossos interesses pessoais, é por isso que o documento adequado e correto é tão importante, né? E outra, a gente precisa entender o que são todos esses documentos e não escondê-los atrás de um mero título burocracia, quando na verdade não é. É por isso que eu vou devolver a pergunta para você, Greg, para que a gente possa distinguir o que de fato é, o que é matrícula, o que é escritura, o que é CCIR, ITR, ICAR, qual que é a função de cada um desses documentos, que eu tenho certeza que está na pasta da propriedade rural, né, da família ou do produtor rural. Qual que é a função de cada um desses documentos, Greg? Como o imóvel é visto e caracterizado em cada um deles? Érica, você mencionou em pasta, e eu chamo esse o problema da pasta cheia, né? Vem o tiozinho, uma pasta desse tamanho, senhorzinho, com uma série de documentos que, na visão dele, regulariza a propriedade, né? Só que muitas vezes ele não entende o conceito de cada um desses instrumentos que estão ali indicados e qual que seria, vamos dizer assim, a utilidade de cada um deles. Porque cada um tem um porquê, né? Então, assim, respondendo sua pergunta, inicialmente você mencionou a matrícula. Matrícula, o Carlos também mencionou, é o certidão de nascimento do imóvel. Certidão de nascimento do imóvel. Não é ela que vai indicar o que é o imóvel, quais são as características, quais são seus limites, suas confrontações, né? Também vai indicar quem são os titulares dos direitos lá envolvidos. Essa matrícula, ela, vamos dizer assim, indica praticamente tudo que é relevante a esse imóvel, né? Além de comprovar a propriedade. E por isso que temos, né, aquela frase que diz, para cada imóvel você tem uma matrícula, e para cada matrícula deve haver um imóvel, que é o tal do princípio da unitariedade, unicidade matricial, certo? Mas assim, a matrícula não faz negócios. O que faz negócio são as pessoas por meio dos instrumentos, como mencionei na minha fala inicial. Então, a tal da escritura, mencionada por você na pergunta, nada mais é que um título, o título que vai formalizar esse negócio. É um título solene, um dos mais importantes, mas não é único, né? Existem, além dessa escritura pública, existem instrumentos particulares, né? Instrumentos particulares são aceitos pela legislação, né? Principalmente os títulos abaixo, tem salários mínimos, instrumentos bancários, cédulas de crédito, também os títulos judiciais. Então, assim, o registro de imóveis ele faz a recepção de toda essa documentação para analisar e verificar se cabe ou não, né, essa publicização, esse registro na matrícula. Mas, assim, ainda sobre essa pasta, né, foi mencionado o CAR. O que é o CAR? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, perdão, foi criado em 2012, lá pelo Código Florestal, e é um cadastro meramente ambiental e declaratório, certo? Ele não prova propriedade, ele não indica propriedade, inclusive tem um artigo específico que menciona isso no próprio Código Ambiental, se não me engano, no artigo 29, parágrafo 2º, né? Então, assim, ele tem essa finalidade de indicar onde é a reserva legal, finalidade de indicar se você tem servidão ambiental ou questões relacionadas a essa parte relacionada ao imóvel, tanto que muitas vezes o CAR, né, não bate exatamente com a descrição da matrícula, né? Inclusive, no dia a dia do cartório, meu município que é limítrofe, existem alguns cadastros ambientais rurais que ele pega, inclusive, estado que é limítrofe ali ao cartório, né? E que, quando se verifica a matrícula não, é exclusivamente um. Um outro cadastro que é necessário para o proprietário rural é o tal do CCIR, certo? Que é emitido pelo INCRA, que é uma exigência que tem na legislação para qualquer tipo de negócio relacionado ao imóvel. Por exemplo, venda, hipoteca, arrendamento, desmembramento. É necessário que esse imóvel tenha
esse cadastro relacionado ao órgão fundiário, certo? E uma questão que tem discussão, e o pessoal às vezes não se atenta, é que o conceito de imóvel rural do Estatuto da Terra para o INCRA é diferente do conceito da propriedade no registro de imóveis, certo? Então, assim, o conceito da propriedade rural para o INCRA é relacionada à finalidade desse imóvel, é relacionada, vamos dizer assim, à exploração do imóvel. Então, se temos vários imóveis limítrofes, certo? Que exercem a mesma atribuição, por exemplo, uma situação numa lavoura de soja, o proprietário tem 3 matrículas, ele pode ter um cadastro apenas para esses 3 imóveis, né? Mas isso não se confunde com a propriedade, ele pode ter 3, 4, 5 matrículas com o mesmo CCIR, né? Isso tem consequências tanto registrais, né, quanto da questão do cumprimento com as obrigações com o INCRA, tá certo? Ainda foi mencionado por Érica o ITR. Né? O ITR não é um cadastro, o ITR, em verdade, é um tributo federal, né, declaratório da propriedade rural. E o mais importante com relação a ele não é o tributo em si, é que ele tinha, né, sempre indicado o tal do número de identificação da Receita Federal, o NIRF. Isso sim é um cadastro junto aos poderes públicos federais, mas em 2021 esse NIRF ele foi extinto, né? Na verdade, foi substituído por CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. O que o CIB está se propondo? Está se propondo a ser o CPF do imóvel, né? Uma indicação única de cada imóvel para que a Receita Federal consiga compreender em seus cadastros quais são os imóveis no Brasil, quantos são, independentemente agora se é imóvel rural ou imóvel urbano. Isso está em processo de implementação, porque tem uma situação de convênio com os municípios, mas os imóveis rurais já estão implementados, e com relação a imóveis urbanos vai ser algo progressivo, certo? Então, assim, voltando a esse problema da pasta de documentos que indicamos, tem tudo aquilo ali, mas aquilo ali são meios para o fim. Qual o fim? Que é a propriedade. Né? E só a matrícula que vai provar quem é propriedade, não substituindo essas outras funções, ambiental, cadastral, fiscal. Greg, importante até nós lembrarmos, porque no CCIR, comumente, as pessoas dão um nome, né? Lá em cima, do lado do número de inscrição, tem o nome, né? Colocam lá, sei lá, Chácara Santo Antônio, né? E aí a pessoa assimila aquele nome, Chácara Santo Antônio, ao imóvel. Isso é importante lembrar que ali no CCIR você dá um nome àquela conjunção de imóveis com uma finalidade única, como você mencionou. Mas a Chácara Santo Antônio pode comportar 1, 2, 3 matrículas. Por quê? Para o imóvel, para a matrícula, o que importa é a delimitação física daquele imóvel. E às vezes, sim, o pai, o vovô comprou um imóvel, depois comprou outro, depois comprou mais um para depois do rio, um antes da ponte, e daí todos esses imóveis com uma finalidade única, talvez plantar café, criar cavalo, sei lá, estão lá naquele CCIR. Então, é importante a gente não confundir, porque senão depois você se perde com a quantidade de matrículas que tem e qual dessas propriedades estão devidamente regularizadas, né? E para isso, Carlos, que eu queria te devolver uma pergunta. Por que essas situações geram tanta irregularidades no campo? E na prática, né? Vamos imaginar, estão lá todas as matrículas mencionadas no CCIR, mas não é o meu nome que está na matrícula. O que isso pode impactar se eu quiser vender? Ou, por exemplo, algo que acontece muito na atividade rural, se eu precisar de um financiamento para minha lavoura, para minha produção, o que essa desconformidade de informações pode me prejudicar? Excelente pergunta, Érica, porque, assim, qual é o documento que comprova que você é o proprietário de determinado imóvel? Qual é o documento que comprova, de forma mais ampla, que você é titular de algum direito real
sobre algum imóvel. Esse direito real pode ser um usufruto, pode ser um direito de uso, podem ser diversas coisas, mas vão ficar na propriedade. Esse documento é a matrícula. Então, se na matrícula está falando que o proprietário é o Greg, não adianta o CCIR estar no nome da Érica, não adianta o CAR estar no nome da Érica, não adianta o ITR estar no nome da Érica. Este imóvel, juridicamente falando, ele é do Greg. E aí nós precisamos analisar qual foi o título que levou este imóvel do Greg para a Érica. Foi lavrada uma escritura pública. Ótimo, vamos lá e vamos registrar esta escritura pública. Simples assim. E há diversos outros títulos, como o próprio Greg aqui já comentou. E quais são as dificuldades? Se o imóvel está no nome do Greg, Érica, você não vai conseguir vender esse imóvel. Você não vai conseguir nem mesmo lavrar uma escritura pública em que você, por exemplo, vende este imóvel para mim. Antes de você lavrar essa escritura pública, o cartório de notas vai te exigir uma certidão atualizada da matrícula, dizendo que você, Érica, é a proprietária deste imóvel. Da mesma forma, se você vai a uma instituição financeira, você vai lá, Banco do Brasil, eu preciso financiar minha lavoura. Ok, o que você vai me dar de garantia? Vou dar uma hipoteca da minha propriedade. Vou dar a minha propriedade em alienação fiduciária para você. Duas formas extremamente comuns na prática. Aí o que o banco vai te pedir? Certidão atualizada da matrícula. E na hora que o banco verificar, opa, mas o proprietário aqui é o Greg, ele vai te exigir que você faça o registro daquela escritura pública aqui, né, desse exemplo que a gente falou, do Greg para você. Porque, mais uma vez, registro nós só temos, em relação a imóveis no Brasil, pelo menos nos cartórios de registros de imóveis. O que nós temos no CAR, no CCIR, no CIB, são cadastros. Esses cadastros, eles são autodeclaratórios. O registro, não. O registro, quando está lá registrada a escritura pública em que o Greg vendeu para a Érica, houve, primeiro, a qualificação lá do cartório de notas. E segundo, a qualificação aqui no registro de imóveis, em que nós verificamos que o Greg realmente ele era proprietário, ele estava vendendo aquilo que ele tinha, na quantidade que ele tinha a possibilidade de vender. Então, por exemplo, o Greg é proprietário, mas tem uma indisponibilidade contra o Greg na CENIB. Não vai ser feito esse registro de compra e venda enquanto essa indisponibilidade não cair. Então é feita uma qualificação que não é feita nos cadastros, perdão. E é por isso que o registro, a certidão atualizada da matrícula, são efetivamente, né, os documentos que vão comprovar a propriedade, que vão comprovar a titularidade de direitos reais. CAR, CCIR, ITR, CIB, eles podem auxiliar na comprovação da propriedade, auxiliar na comprovação, por exemplo, numa uso-capião. Olha, o que é uso-capião? A uso-capião, você transforma posse, ao longo do tempo, em propriedade. E para você fazer isso, você precisa provar essa posse. E meios de prova dessa posse nos imóveis rurais são, por exemplo, CAR, CCIR, ITR, pagamento de conta de luz, de contas de água, etc., quando há. Mas quem comprova a propriedade é a matrícula. Ponto. Aqui não tem como a gente tergiversar sobre isso. Excelente, Carlos. Mas temos um item também, eu quero ver se vocês concordam comigo. Se tem um documento e uma exigência que é mal interpretada, é o tal do georreferenciamento, não é? Eu diria até assim, só quem já fez o georreferenciamento da sua área, depois que vê toda a descrição com pontos de satélite, é que entende a real importância da realização desta nova medição da sua área. Eu até faria aqui um paralelo, Carlos e Greg.
Só quem participa de uma roda de chimarrão é que entende que o sabor do chimarrão não está só no paladar, não é? Mas é na convivência, aquele momento no fim de tarde que você conversa com a sua família. É realmente uma cultura. E o georreferenciamento, para você entender a dimensão dele e literalmente conseguir dizer eu entendo isso, não é apenas uma burocracia, você tem que passar com o seu imóvel pelo processo do gel. Greg, afinal, o que é esse tal georreferenciamento? Agora é obrigatório, não é obrigatório? Como eu olho para essa exigência de uma maneira mais simplificada? E qual que é a importância dele para a minha propriedade e para o nosso país? Érica, essa sua pergunta é uma das mais importantes que hoje revolve o campo, o tal do georreferenciamento e a sua obrigatoriedade, né? Já antecipo que gel não é burocracia. É uma forma moderna de você descrever essa propriedade, né? Porque a gente sabe como eram as descrições antigamente. Aquela descrição tabular, o que a gente chama de marcos e rumos, em que era até onde a vista alcança, até o riacho tal, no vizinho João, não era assim, Carlos? Ou a moreira que vai até tal lugar, a macieira. Então, assim, árvores morrem, pessoas se mudam, morrem também. Então, eram descrições precárias. E o que se entendeu, a legislação entendeu? Que era necessário sim aprimorar, era necessário sim fazer uma outra forma de descrição do imóvel que não gere insegurança sobre os limites dessa propriedade. O que realmente é seu, até onde vai sua terra, né? E o que, em síntese, esse georreferenciamento é mencionado por Érica? É você descrever o imóvel, né, com base na posição geodésica desse imóvel. Ou seja, você pega o GPS igual do seu carro, que mostra onde você está, e você coloca alguns pontos e marcos, né, que vão fazer essa descrição desse imóvel, independentemente do vizinho mudar ou de algo acontecer, como a gente mencionou, certo? Então, assim, essa necessidade não é tão nova assim, né? Foi feita em 2001, essa obrigatoriedade, o início dessa obrigatoriedade, e está tendo, sim, uma progressão com relação a essa questão, mas que, assim, as pessoas, quem lida muito, principalmente com financiamento rural, sabe que os bancos, em geral, ainda que a lei ou o decreto não obriguem, estão exigindo, né? É uma questão fática, que as pessoas não querem se comprometer e têm insegurança do que seria um imóvel georreferenciado. Mas aqui, Érica, convém eu fazer uma distinção. O pessoal pensa que georreferenciamento é apenas aquele quadrozinho do INCRA lá, hoje pelo SIGEF, Sistema de Informações Geográficas. Aquilo ali não é meramente um georreferenciamento. O georreferenciamento é técnico. Inclusive, tem vários imóveis hoje que têm a sua descrição georreferenciada, mas não está lá no INCRA e tal. E por que eu estou fazendo essa diferença? Porque lá o INCRA, ele é o órgão que ele tem a atribuição de indicar se seu imóvel tem sobreposição com o outro, né? Essa que é a principal ponto lá da certificação do INCRA, que o pessoal fala, mas não é só gel do INCRA. Mas o que acontece? Antes, até pouco tempo atrás, não se tinha como saber se havia sobreposição ou não de imóvel ou não. Então, esse órgão, ele exigia essa questão e colocou um prazo, né, que é o tal do decreto 4449, sobre essa questão. Então, assim, inicialmente eram imóveis acima de 5 mil hectares, foi baixando para 1.000, 500, 250, 100, né? Atualmente, estávamos em 25, né, pessoal? Estávamos em 25, teve uma alteração recente no decreto que fez com que fosse prorrogado até 2029, essa obrigatoriedade da certificação, mas isso não significa que o imóvel não tenha que ser referenciado. Talvez não tenha que ser certificado, mas o georreferenciamento ainda é importante para descrever o imóvel de fato, né? E, além do INCRA, nós temos um instrumento muito interessante hoje, que é feito pelos registradores, que é o tal do mapa, né? Que é o SIGRI, o mapa do registro de imóveis do Brasil. Porque, independentemente de estar georreferenciado ou não, lá vai indicar, né? Lá vai indicar se tem, né, alguma questão relacionada a esse imóvel, dando essa publicidade, dando a segurança ao cidadão do que realmente vamos dizer assim, acontece com esse bem, né? Há sim uma discussão sobre essa questão dessa
cronologia, a tabela temporal que eu mencionei, tem uma ação popular envolvendo isso, ainda não sabemos, né? Hoje foi muito recente, né, Carlos, essa questão, uma ação popular lá do Maranhão, temos que entender o que vai dar nisso, mas assim, eu acredito que as pessoas, independentemente dessa obrigatoriedade, têm que, vamos dizer assim, tentar, de uma forma ou de outra, proteger o que é seu. Pensa, você tem imóvel hoje com 90 hectares, quanto custa 90 hectares hoje, gente? E você não vai tentar regularizar isso agora com um profissional técnico, com um custo relativamente baixo pela questão positiva relacionada a esse imóvel, eu acredito que não, né? Até porque a gente fala, a Érica falou, Érica aí é paranaense, né? Sim, aqui é o Paraná. Então, aqui existem muitos paranaenses na minha região. Muito também o pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Rio Grande do Sul, porque são pessoas que naturalmente são muito vinculadas à terra e têm um afeto à terra. Então, aqui, independentemente disso, foi feita uma busca muito grande de regularização com base nessas inscrições rurais, independentemente dessa obrigatoriedade federal, né, protegendo a própria terra. E assim, é interessante a gente colocar, né, Greg, que, por exemplo, em países europeus, o georreferenciamento ele já é obrigatório, inclusive para imóveis urbanos. E é o único jeito de nós termos segurança jurídica total sobre a localização fática de um imóvel é com o georreferenciamento. Então, por exemplo, na Alemanha, imóvel urbano já é georreferenciado. E nós precisamos caminhar para isso aqui no Brasil e mostrar para o nosso cliente que essas, entre aspas, burocracias que são colocadas são formas de proteger, são formas de conferir segurança jurídica àquela pessoa que se utiliza dos serviços do cartório de registro de imóveis. E não só, né, Carlos, nessa utilização do registro de imóveis, mas se quem estiver nos ouvindo e quem estiver nos assistindo tiver a oportunidade, por exemplo, de olhar o mapa registral e entender a dimensão do que nós estamos comentando. Quando você abre o mapa e você começa a perceber o encaixar das peças desse grande quebra-cabeça de propriedade que é o nosso país, você entende que aquilo não diz respeito apenas da relação do proprietário com o registro de imóveis, do proprietário com o seu vizinho, mas com todo o ambiente do qual ele faz parte. Eu trago aqui um exemplo muito curioso que eu estou vivenciando ultimamente. Vocês sabem, eu sou registradora de imóveis em Mandaguari e não sei porquê, eu bem como amazonense, que sou, até para informar vocês, trabalho no Paraná e apareceu uma onça pintada na região onde eu trabalho. Como é que o órgão ambiental consegue identificar com quais proprietários conversar para poder ajudar a realocação daquela onça ou para poder colaborar com o retorno dela para o ambiente do qual ela veio? Se utiliza desse quebra-cabeça de pecinhas de propriedade para contactar essas pessoas. Então, às vezes, a gente não está falando apenas da segurança jurídica do proprietário, mas da segurança, né, segurança fática mesmo de uma comunidade. Eu vou dizer para vocês, eu sou entusiasta do mapa registral, eu sou muito entusiasta da nossa função, Greg e Carlos, mas eu tenho certeza que ao término desse episódio, se você acessar o mapa registral, você não vai sair de lá sem a mesma felicidade que nós temos aqui quando a gente fala do mapa para vocês. Mas, Carlos, a pessoa pegou a matrícula, ela não viu no mapa o nome dela, nem a matrícula, e nem na matrícula está o nome dela. Quais são os caminhos possíveis para resolver esse problema? Existe solução para essas propriedades que estão que está em nome do vovô há muito tempo, por exemplo, ou que está em nome, né, de um marido que já faleceu? O que a pessoa pode fazer diante da constatação dessa situação? Essa pergunta é muito boa, Érica, porque assim, e sempre que eu vou falar disso, eu costumo dizer que você não usa uma chave de fenda para pregar um prego na sua parede, né? Você vai usar um martelo para pregar o prego na sua parede. Da mesma forma, você não vai usar um martelo para parafusar, né? Um parafuso, obviamente. Então,
cada situação fática demanda um instituto jurídico adequado para a sua solução. Semana passada eu estava dando aula de uso capião aqui para a PUC Minas. E a uso capião eu sempre falo o seguinte, a pessoa que é especialista em uso capião, ela tem que ser especialista em todos os negócios jurídicos. Por quê? Você só vai para uso capião se você não puder registrar uma compra e venda, se você não puder registrar um inventário, se você não puder usar nenhuma outra forma. Então você precisa saber, olha, realmente aqui não tem compra e venda, não tem doação, não tem inventário, não tem isso, não tem aquilo, então nós podemos caminhar para uso capião. E aí, quando você me pergunta, né, quais são os caminhos possíveis, a gente precisa entender quais são os problemas possíveis. Então, o problema possível é o imóvel está no nome do vovô. Então, aí, neste caso, nós vamos ter que fazer o inventário do vovô, ver quem são seus herdeiros, fazer o registro no nome desses herdeiros, dar continuidade aí, porque às vezes quando você faz o inventário do vovô, um tio já faleceu, houve cessão de direitos hereditários, e tudo isso precisa ser levado para a matrícula. Você citou uma situação, o imóvel está no nome do marido que faleceu, né? E aí nós precisamos entrar de cabeça num dos temas que eu acho dos mais lindos do nosso registro e um dos menos compreendidos, que é o regime de bens. Para saber, né, se no caso a esposa, se essa esposa vai ser meeira nesse bem, se ela vai ser herdeira nesse bem, qual que vai ser a situação, quais são os possíveis, quais são os herdeiros. Gente, inventário é um tema que dá uma dificuldade gigantesca e mesmo na cabeça de bons profissionais. Eu me lembro quando eu estava em Senador Firmino, aqui em Minas Gerais, um dia um advogado me parou na rua e falou, doutor, o juiz aqui ficou doido, ele não está sabendo fazer esse inventário aqui. Eu falei, vamos lá, vamos ver. Eram 3 inventários. E o advogado já queria passar do primeiro falecido direto para os herdeiros atualmente vivos. E eu falei para ele, não, você não pode fazer dessa forma. Nós temos que fazer o inventário da primeira pessoa que faleceu, ver quais eram seus bens, quais eram seus herdeiros, ok. Agora nós vamos para a segunda pessoa, quais eram seus bens, quais eram seus herdeiros. Vamos para a terceira pessoa, neste caso aqui, quais eram seus herdeiros, quais eram seus bens. E, fazendo da forma proposta pelo advogado, Érica, uma pessoa ia ficar com 50% a mais do imóvel. E uma outra pessoa não ia ter nada no imóvel. Uma pessoa que tinha direito ia ser prejudicada e uma pessoa que tinha direito ia ser beneficiada ganhando a mais. Então, precisamos analisar. Essas soluções podem ser o registro de uma compra e venda, o registro de uma doação, o registro de um inventário, eventualmente uma uso capião, né? Eventualmente uma adjudicação compulsória. Nós precisamos entender a situação fática que gerou esta irregularidade e, a partir daí, trazer a solução. As mais comuns vão ser essas que eu mencionei aqui, a compra e venda, a doação, o inventário. E, eventualmente, em última hipótese, a uso capião. Greg, eu vou trazer aquela próxima pergunta para você, mas eu queria contextualizá-la com uma situação que eu vivenciei. Há uns anos eu resolvi plantar Tifton para os meus cavalos. Essa registradora aqui resolveu, vou plantar. Como? Comprei as mudas, plantei. O campo ficou belíssimo. Em 6 meses, estava todo fechado. Como que eu fiz isso? Sozinha. Não contratei agrônomo, nem profissional, nem alguém que já tinha plantado, nada. Eu fui lá e plantei. 1 ano depois, de um final de semana para outro, as cigarrinhas do milho, que muita gente do agro deve conhecer, lindamente visitaram a minha plantação e num final de semana eu perdi praticamente tudo, além dos efeitos a longo prazo. Perdido tudo, eu falei, bom, agora eu preciso encontrar um agrônomo, alguém que conheça, alguém que tenha bagagem que eu não tenho.
E daí eu te pergunto, Greg, nessa situação eu fiquei me imaginando como será que o agricultor olha para nós, né? Em que momento será que todo esse conhecimento, essa bagagem que nós temos, a prática do dia a dia serve para o produtor rural? E daí vem a minha pergunta para você. Qual que é o papel do registro de imóveis em todo esse processo do produtor rural, do proprietário rural, para garantir segurança jurídica no campo? Eric e Carlos, ouvintes, essa pergunta costura praticamente tudo que a gente conversou até aqui, né? É quase que um resumo. Mas interessante mencionar para você, para o Carlos, antes, eu lembrei daquela frase que o pessoal fala, né? Que não é sobre apertar o parafuso, é sobre qual parafuso apertar. Né? Então, situações que parecem simples, em verdade não são. Precisa de experiência, precisa de ser um profissional comprometido com a área que entenda as nuances, porque é muito complexo. Né? São questões que afetam a vida da pessoa. Né? Eu lembrei de um caso, você estava mencionando um caso, falei, também vou contar um. Uma situação de compra e venda, né? A matrícula está lá, o casal estava como casado e tal, fizeram a escritura como casado, certo? Mas quando chegou a documentação no cartório, estava divorciado. Eu falei, como assim divorciado? Na matrícula está casado, na escritura está casado. Aí eles falaram assim, não, o que aconteceu? Eu esqueci que me divorciei. Esqueceu que se divorciou? Como assim? Era um casal que brigou, divorciou, mas voltaram. Então, para eles, sempre foram casados. Né? Mas isso tem repercussões financeiras, tem repercussões tributárias, a depender de como que esse bem é partilhado. Porque se partilhasse apenas para um, apenas para outro, né, teria uma questão, por exemplo, de incidência de TCMD sobre essa parte que foi doada, por exemplo. Né? São questões que não são tão simples assim à primeira vista, mas que um profissional como você, Érica mencionou, o agrônomo, no caso, um advogado que atua no direito registral, o registrador, o tabelião, são profissionais que estão aí justamente para abrir o caminho, facilitar, né, essas operações, e no fim, ao fim e ao cabo, o registrador atua para proteger o usuário. Né? Estamos aqui para proteger o usuário. Então, assim, nossas funções, como a gente disse antes, a função do registro é constituir os direitos reais, constituir a propriedade, né? O tal do registro que fazemos, ele que vai realmente indicar, né, o que realmente está, vamos dizer assim, circundando esse imóvel. Né? Também tem a função publicitária, né? Porque somos órgão público, né? Exercemos, na verdade, nos termos do artigo 236 da Constituição, uma função pública. Então, qualquer um pode pedir, né? Respeitada algumas questões de LGPD, vai pedir informações sobre imóvel, justamente para você entender de fato o que está acontecendo, tem disponibilidade, tem penhora, tem hipoteca, o que é, né? E isso vem, uma coisa que lutamos há muito tempo, de um tal de um princípio que a gente chama de princípio da concentração matricial. Eu falo, mas o que é isso, o princípio da concentração matricial? É uma lei que foi feita, a 3.097, lá por 2015, que diz o seguinte: para terceiros de boa-fé, o que não está na matrícula, em tese, não pode ser oponível a eles. Mas o que está na matrícula pode. Então, ele assume o risco dessa operação. Então, por exemplo, uma penhora que está lá lançada na matrícula, que ainda não está, lançada na matrícula, ainda que o magistrado tenha deferido, se houver essa compra antes dessa penhora chegar, fatalmente, salvo prova de má-fé alguma coisa, não vai prejudicar esse adquirente. Né? O terceiro de boa-fé não pode ser surpreendido com o que não há na matrícula. Então, essa função gera tal da segurança no sistema. Segurança do que realmente é o imóvel, onde está o imóvel, com essa integração que a gente já mencionou a todos esses sistemas, do CAR, do NIRF, do CIB, CCIR, tudo isso ao fim vai para a matrícula, publicizamos isso atualmente, justamente para dar o máximo de informação possível. O que a gente quer no nosso sistema? Dar informação. Né? Dá a possibilidade da pessoa entender o que está acontecendo com o imóvel, dizer para a pessoa o que está de regular ou irregular e ele assumir o risco, se o caso. Tem situações que ele pode assumir o risco, pode comprar a briga, não tem problema se não for uma coisa de nulidade, mas que ele entenda o risco que está assumindo ou não, ou fala, não quero assumir o risco. Né? Quem atua no dia a dia de cartório sabe que
um dos casos mais complicados de exame é a tal da retificação administrativa diária, né? O que o registrador faz? Ele tem que ver, ao mesmo tempo, proteger aquela pessoa que quer arrumar sua matrícula, um imóvel, proteger os vizinhos. Ele não vai apenas pedir a tal da anuência, como tem lá no artigo, né, 213º das leis de registro público. Não é só anuência. Ele vai também verificar se o que a pessoa quer fazer, de fato, é algo que é razoável dentro das circunstâncias dele. Então, por exemplo, ele vai falar, olha, eu tenho aqui alguns marcos, como a gente indicou aqui no início do podcast, que são marcos físicos. Por exemplo, rio tal, estrada tal, certo? Aí a pessoa vem com uma retificação que coloca um imóvel sem contato com esse rio, sem contato com essa estrada, coloca em outro lugar, o que a gente chama, anda com o imóvel, né? Então o registrador está aqui para ver, opa, peraí, não é tão simples assim, né? Vamos verificar o seu caso concreto, não necessariamente vai ser negado, mas em geral ele vai tentar dar segurança a essa operação, né? Então, assim, o registro de imóveis ele atua para proteger o próprio produtor, né? Proteger a grilagem, proteger que alguém possa eventualmente pegar a sua propriedade, colocar um imóvel em cima da sua propriedade. Então, o registro de imóveis ele atua como um defensor de fato da terra dessa pessoa. Carlos, o produtor abriu a pasta, como o Greg mencionou, e descobriu depois do nosso episódio que o nome dele não está na matrícula. Você já disse que existem caminhos para essa regularização, né? Mas qual que é o primeiro passo que esse produtor, esse proprietário pode buscar? Ele vai até o cartório, ele procura advogado, ele vai atrás do vizinho, ele vai atrás de quem vendeu o imóvel. O que você orienta essa pessoa que acabou de descobrir essa informação olhando para a pasta de documentos? Bom, primeira coisa que essa pessoa deve fazer, Érica e demais, é obter uma certidão atualizada da matrícula. Às vezes, lá na pasta cheia de documentos, como o Greg falou, eu gostei do problema da pasta cheia, vou usar, tá, Greg? Ele está com uma certidão desatualizada. Então, às vezes, ele está com a certidão que ele utilizou exatamente para fazer a escritura de compra e venda para ele, mas não está com uma certidão atualizada da matrícula. Então, o primeiro passo é pedir uma certidão atualizada da matrícula. Hoje é perfeitamente possível que você vá até o cartório pedir essa certidão, mas também é perfeitamente possível que você peça na plataforma Registradores essa certidão online, tá? Super utilizada essa plataforma, aliás, você pode fazer protocolo, você pode pedir certidão, tem uma série de serviços que são feitos lá. Então, esse é o primeiro passo, certidão atualizada da matrícula. Existe um item lá fantástico também, Érica, que é a visualização da matrícula. É um item que não tem valor de certidão, mas que você, qualquer pessoa, vai visualizar a matrícula do jeito que ela se encontra hoje. Tem um custo mais barato do que a certidão, não te dá a segurança jurídica da certidão, mas em algumas situações vale muito a pena. Então esse é o primeiro ponto. Deixa eu pegar a certidão atualizada da matrícula aqui. Realmente, o imóvel não está no meu nome. Aí é necessário entender o que precisa ser feito. Deve-se buscar o auxílio no cartório de registro de imóveis ou no cartório de notas, muitas vezes também. Fala, olha, poxa, preciso fazer essa escritura aqui, em que a Érica vendeu para mim, o que eu preciso, né? Ou um advogado especialista em direito imobiliário ou em direito notarial e registral. Eu costumo brincar nas minhas aulas, Érica, eu falo o seguinte, olha, a enorme maioria dos estudantes, dos bacharéis em direito, em todas as profissões, ouviu falar de cartório 3 vezes na faculdade. Artigo 108, imóvel acima de 30 salários mínimos precisa de escritura. Existem diversas situações acima que não precisa e abaixo que precisa, mas o seu professor não te disse isso. Muito provavelmente porque ele não sabia. Segundo momento em que você ouviu falar de cartório, comprou imóvel, tem que registrar. E o terceiro momento, título de crédito, não pagou, protesta.
Essa é a realidade de 99, alguma coisa por cento dos nossos profissionais de direito no Brasil. Então, se você vai procurar um advogado, procure um que tenha experiência em direito notarial e registral, para que ele possa te colocar no caminho certo para a resolução do seu problema. Para que ele possa, até antes disso, para que ele possa entender o seu problema e, a partir daí, te fornecer o melhor caminho. Mas é procurar auxílio especializado, seja no cartório de registro de imóveis, seja no cartório de notas, seja junto a um profissional da advocacia com conhecimento específico na nossa área. Excelente, Carlos. Até diria que essa tua fala de indicação, solicitar a matrícula atualizada, ir até o registro de imóveis, é a tua grande orientação para que o produtor rural, proprietário de imóvel rural, possa começar a avaliar se seu imóvel está no seu nome, se está regular ou não. Você complementa de algum modo, Greg? Assim, o que o Carlos disse é o principal. Veja sua matrícula, veja sua matrícula, veja sua matrícula, né? Isso aí é o mais importante relacionado a essa questão de regularidade, né? Mas além de ver a tal da matrícula, tem que compreender o que nela está incerto, né? O imóvel está bem descrito, os direitos que estão lá, eles são realmente os direitos que estão vigentes, né, e tal. Inclusive, existe para o usuário uma possibilidade, pode pedir pessoalmente no cartório ou também na central, na rede digital, da certidão de situação jurídica do imóvel, né? Carlos mencionou sobre a questão do inteiro teor. De fato, o inteiro teor apresenta todo o histórico, é muito importante. Só que se você tem alguma dificuldade de entender exatamente como que está o imóvel, a certidão de situação jurídica, ela é interessante porque ela fala a situação agora, atual. Vai falar assim, olha, o imóvel tem tal descrição hoje, o imóvel tem tal ônus, válido ou não. Então, assim, o oficial, ele atua aí, na verdade, como consultor, dizendo assim, olha, é isso aqui que você tem hoje, né? Então, é barato, né, nesse ponto. Então, às vezes, você partindo desse pressuposto, antes de procurar o profissional para regularizar, você entende o que deve regularizar, né? Até para você entender qual é o profissional que você vai buscar, é bom entender, na verdade, o encaminhamento, igual médico, né? Eu vou para o cardiologista, eu vou para o nefrologista, para onde eu vou, né? Você tem que ter um encaminhamento. Eu acredito que a certidão de situação jurídica do imóvel dá bem esse encaminhamento. E complementando o Eric, complementando o Greg, Érica, eu uma vez lá em Senador Firmino, eu tinha uma matrícula que ela tinha mais de 100 proprietários. Então, uma outra certidão extremamente importante é a certidão em relatório conforme quesitos. E aí, qual foi o relatório, qual foi o quesito que a parte colocou para mim? Quem são os proprietários e qual é o percentual de cada um? E eu lembro que para eu poder fazer essa certidão, na época não existia ainda a certidão de situação jurídica atualizada, Greg, eu lembro que essa certidão, ela deu umas 6 páginas. E para eu poder responder, eu tive que fazer uma lista de considerandos que deu mais de uma página. Porque a matrícula tinha tantas aberrações jurídicas que eu tive que falar, olha, tem um registro duplicado, eu desconsiderei o segundo. Olha, ali, nessa situação, tem uma hora que fala que é 5%, tem uma hora que fala que é 6%, era alguma coisa do tipo. Estou considerando 5%, e expliquei por que eu estava considerando 5%. Então, também tem essa possibilidade que é muito pouco utilizada na prática. Quando você tem matrículas mais complexas, às vezes é interessante, porque a análise de uma matrícula, por vezes, a Érica e Greg sabem disso, mas às vezes os nossos colegas que estão nos ouvindo aqui não têm noção dessa situação. Eu já tive matrículas que eu fiquei mais de um período inteiro, sozinho, sem fazer mais nada, só para entender a matrícula, entender o que acontece ali nela. Tem matrícula que parece uma bíblia, né? Para quem atua na área rural, como eu, em que os produtores, eles ano a ano, não fazem um só, 2 gravames, não. Hipoteca de primeiro, segundo, terceiro grau, penhor, papapá. Você vê que é uma hipoteca, eu não lembro quantas, mas eu tenho uma matrícula que tem quase 200 fichas. Né? E como destrinchar isso? Uhum. Eu já tive hipoteca de 11º grau numa matrícula em Caiapônia, né? Aí você, e fora os cancelamentos, né?
Então, assim, ia lá, oitavo grau, aí cancelava duas, voltava para o sétimo grau, etc. Até, mas ativas, 11 hipotecas ao mesmo tempo. Então, assim, a análise de matrícula, ela é uma atividade, muitas vezes, extremamente complicada, extremamente complexa, melhor dizendo, porque você tem que entender todo o histórico ali. Muitas vezes você tem que ir nas matrículas anteriores. Realmente não é algo tão simples como pode parecer à primeira vista. Nossa, se juntarmos aqui todas as nossas práticas e nossos causos, dá outro episódio, não dá, Greg, Carlos? Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Se vocês pudessem trazer aqui as palavras finais para esse episódio, Greg, muito obrigada. Érica, Carlos, ouvintes, só agradecer a participação nesse Ribcast. É tão bom trocar ideias, tão bom poder explicar um pouquinho, explanar um pouco da nossa atividade, nosso dia a dia. Eu gostaria de dar alguns recados, né? Primeiro, vocês não estão sozinhos, né? O registrador está aqui também para ajudar a resolver, né? O registrador, ele não fica apenas atrás do balcão hoje em dia, mudou muito, né? O perfil do profissional de registro, né? A gente tinha um perfil de fato mais recluso, mas hoje não. Não tenha medo do cartório, sabe? Tente conversar com o escrevente, tenta conversar com o substituto, com o oficial, e não deixe para depois, resolver o seu problema, porque quanto mais você deixa, a chance de aumentar esse problema e ficar mais caro, como o caso com o inventário, que o Carlos falou, aí tem divórcio, aí morre um, morre outro, daqui a pouco você está fazendo inventário em toda a cadeia genealógica da família para tentar resolver. E por isso também conversem, né? Principalmente imóvel rural, em que tem um patriarca, que foi bem no início da cidade ali, pegou um imóvel barato, mas que trabalhou com isso e tal, tem que unir a família para tentar resolver, tentar, vamos dizer, prevenir problemas futuros, tentar, dentro de uma possibilidade, até pensar no testamento, pensar em como que fica, né, essa situação patrimonial, se acontecer alguma coisa, o que a gente chama, e hoje a gente aplica no cartório, né, Érica, que é a tal do plano de continuidade do negócio. Né? Você tendo essa situação que você quer resolver o passado, mas também já tentar regularizar o futuro, evita não só gastos, mas evita também com que você tenha um prejuízo real na sua atividade, prejuízo real no que você faz. Né? Porque regularizar não é apenas para quem já foi, mas também regularizar é proteger quem vai ainda nos suceder. Agradeço. Carlos, muito obrigada pela sua participação, que nos honra nesse episódio tão importante para o agro e para o registro de imóveis do Brasil. Eu que agradeço, Eric, e me coloco à disposição para eventuais novos programas. Eu creio que nós devemos levar o registro de imóveis para as faculdades de direito, como eu disse antes, e também para a população em geral. Nós dependemos da população, a população depende de nós. E o Greg falou uma coisa aqui fantástica, não é só olhar para trás, é olhar para frente. Então, uma vez, contar um caso bem rapidinho aqui, eu analisei o estatuto social de uma sociedade anônima, que era uma holding familiar, em que eles protegeram a holding dos possíveis genros e das possíveis noras. Já eles pensaram o seguinte, olha, os filhos se dão bem, entre si e com os pais. Ótimo, né? E era uma família que tinha um patrimônio gigantesco. Mas e quando chegarem os genros e as noras? Então, genro e nora já sabe de antemão, não vai entrar na pessoa jurídica da família. Não importa, pode ser a melhor pessoa do mundo. Já está lá no estatuto, já está previsto isso. Então, pensar para o futuro. Resolver o que já aconteceu é extremamente importante, mas pensar para o futuro. Como que nós queremos o nosso patrimônio daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos? Quais são as pessoas que podem entrar na nossa família? Será que essas pessoas podem atrapalhar o clima amistoso que nós temos hoje? E nós vimos isso acontecer na prática, né? Então, para tudo isso, gente, conhecimento especializado. Seja da nossa parte, cartórios de registro de imóveis, cartórios de todas as especialidades, seja com profissionais jurídicos, com advogados especializados. É isso. Se você tem dúvida, procure o cartório,
procure um profissional. E o Registro de Imóveis do Brasil está aqui, está no Brasil inteiro para auxiliar cada um de vocês. Mais uma vez, Érica, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para outras oportunidades. Eu ia fazer um fechamento especial, mas a palavra do Greg e do Carlos fecharam com maestria o nosso episódio. Nosso episódio de hoje. Fica muito claro que o Registro de Imóveis do Brasil se sente honrado em trabalhar com a propriedade rural, em estar diretamente com a mão na massa da segurança jurídica do agro brasileiro. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Nos siga nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram. E até o nosso próximo episódio. Não esquecem, esse episódio sai sempre no dia... Esse episódio sai no dia 21 de todo mês, como todos os outros. E você já sabe por quê. Porque no dia 21 de outubro a gente comemora o Dia do Registro de Imóveis do Brasil. Aguardo você. Muito obrigada.